Queridos irmãos da nossa escola bíblica dominical, graça e paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe, querido. Continuamos aqui pelo vídeo, né? Hoje eu vim trazer uma cor aqui para a sua vida, um colorido no seu vídeo, porque está tudo muito vendo a mesma cor dentro de casa, nessa quarentena, então eu vim dar uma colorida no ar hoje. Tá bom, queridos? Vamos continuar com o nosso tema, Efésios, capítulo 5. Te convido a abrir a sua Bíblia nesse momento, onde você estiver. Abra comigo Efésios no capítulo 5 e vamos ver a partir do versículo 8. Já passamos pelo 8 na última aula, mas eu quero começar daqui para dar um contexto, para nos auxiliar nessa ideia do contexto desse texto, tá bom? Eu, como fiz no vídeo anterior, não vou fazer a leitura toda para ganhar um pouquinho de tempo. Então, leiamos. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Irmãos, na aula anterior, eu fiz um link desse versículo com 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O que diz o texto lá? Lá diz que vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro vai dizer a mesma coisa em sua epístola do que Paulo vem dizer aos Efésios aqui. Pedro continua o texto lá dizendo, porque antes não erais povo, mas agora sois povo, porque alcançaste misericórdia. Ou seja, Pedro nos coloca na condicional de que agora somos povo de Deus, porque alcançamos a misericórdia de Deus. E Paulo vem dizer que agora somos luz, somos povo de Deus, porque agora somos luz do Senhor. E como luz devemos andar na luz. E olha que maravilhoso o que diz o texto. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Meus irmãos, se andamos agora em Cristo, somos novas criaturas, né? Andamos na luz, alcançamos a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, ela tem se renovado diariamente em nossas vidas. Quanta coisa maravilhosa, irmãos. Mas a palavra de Deus nos traz aqui uma instrução dizendo, se agora vocês são filhos da luz, andai em toda a bondade, justiça e verdade. Meu irmão, você então agora, como esta nova criatura, deve andar em bondade, os seus atos de bondade, os seus pensamentos sejam cheios de bondade, as suas reações sejam cheias de bondade, que a tua vida seja plena de verdade. O nosso presidente gosta muito de citar João 8:32, mas é verdade. Jesus dizendo ali na palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você agora é luz, é liberto, é nova criatura. Ande na verdade e ande também na justiça. Irmãos, andar na justiça às vezes significa andar na contramão do mundo, andar na contramão do sistema. Eu quero ler com você um texto maravilhoso de Paulo também aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 17. Paulo diz algo aqui muito precioso para nós, porque ele diz, o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas sim consiste em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se você anda na luz, se você agora pertence a esse reino de Deus,
sua vida deve ser de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E olha que coisa maravilhosa, o verso que segue, o verso 18. Pois quem serve a Cristo dessa maneira é agradável a Deus e aceito pelos homens. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo dizendo, olha, se você viver na justiça, em paz e na alegria do Espírito Santo, você se torna agradável a Deus e aceito pelos homens. E o versículo que se segue aqui, no versículo 10 de Efésios 5, olha o que essa palavra diz, se não a mesma coisa que Paulo dizendo a Romanos, procurando saber o que é agradável no Senhor. Na verdade, a palavra de Paulo aqui já está respondida a nós. Se andarmos na justiça, na paz, no gozo do Espírito Santo de Deus, nesta bondade, justiça e verdade do versículo 9, sabemos o que é agradável a Deus. Viva assim, viva nesta verdade, viva dessa maneira, irmãos. Porque no versículo seguinte, no versículo 11, Paulo dá a instrução no sentido de dizer, não vos associeis a obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-a. Paulo imediatamente diz, olha, tudo aquilo que não for proveitoso para a sua vida, tudo aquilo que não trouxer bons frutos para a sua vida, a estas coisas não vos associeis, pelo contrário, condenai-as. Para de mimimi e dizer, quem sou eu para julgar? Não, meu irmão. Fugir dessas coisas. O versículo 12 diz algo tão rico, porque ele diz, olha, pois é vergonhoso ou até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Você já pensou se viesse à tona a nós todas as coisas que são feitas nos bastidores do poder, nos corredores de Brasília, nos corredores dos palácios, do Palácio Bandeirantes em São Paulo, do Palácio das Andorinhas aqui em Campinas? Irmãos do céu, o que seria isso? Pois é, diz aqui, mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. E o apóstolo Paulo, de uma maneira muito enfática, ele vai dizer aqui, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Meus irmãos, nós já fomos iluminados pelo Senhor. O Senhor já nos atraiu com a sua graça maravilhosa, mudou o nosso coração, hoje somos novas criaturas nele. Portanto, andai na luz, andai em toda bondade, andai em toda justiça, andai em toda verdade. O versículo 15, Paulo vai dizer, portanto, estai atento para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio. Se você voltar uma página, para o capítulo 4, no versículo 17 de Efésios, o que Paulo disse ali? Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, como anda o mundo, em pensamentos fúteis. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, andai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábios no Senhor. Essa sabedoria, irmãos, ela vem do Senhor para nós. O versículo 14, o versículo 15, nos traz uma ligação muito forte com esse versículo 4, capítulo 4, versículo 17. E o versículo 16, ele nos fala algo tão maravilhoso, irmãos. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. A palavra de Deus nos instrui a respeito de nós remirmos o tempo, pensarmos o tempo. O salmista no capítulo, no Salmo 90, no verso 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, irmãos, nós não podemos e nem devemos viver de vento, viver de qualquer maneira não.
como tolos, como gentios vivem em pensamentos fúteis, mas nós devemos viver de uma maneira a aproveitar todas as oportunidades. Versículo 17 dizendo, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Falamos dela já. Irmãos, seja o versículo 10 o centro dessa nossa aula de hoje, procurando saber o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? O versículo 18 diz, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O texto, irmãos, ele fala a respeito desse termo, enchei-vos, de uma forma imperativa do verbo, levando-nos a concluir que a partir disso nós devemos viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, vivemos cheios do Espírito Santo de Deus. É um dever de todo cristão, irmãos, uma vez que Cristo nos libertou, que Cristo nos fez novas criaturas, que agora somos habitação dele. Só nos resta vivermos dessa maneira, irmãos, cheios do seu Espírito Santo, na oração, na palavra e naquilo que ele vai dizer agora, falando entre vós, com salmos e cânticos espirituais, louvando e cantando ao Senhor em seus corações. Meu irmão, por mais que sejam tempos difíceis, há um louvor antigo da Cassiane que diz, então louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve, precisando, louve, não importa a circunstância, louve ao Senhor. O Salmo 150, irmãos, o salmista Davi nos dá ali, leia esse salmo, leia o Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento e obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos atos, louvai-o porque é grande o Senhor, louvai-o com o som de trombetas, louvai-o ao som dos símbolos sonoros, com adufes e danças. E lá o salmista termina dizendo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor com ações de graça. Versículo 19, versículo 20, ele diz, sempre dando graças a Deus por tudo, por todas as coisas. E o versículo 21, irmãos, de uma maneira linda, ele nos diz, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é igreja. Outra oportunidade, Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Aqui ele nos diz, sujeitando-vos uns aos outros em amor de Cristo. Isso é ser corpo, isso é ser igreja, isso é entender que nós não vivemos mais para nós, mas vivemos agora em Cristo, vivemos nele. Há uma outra passagem, eu não me recordo a referência, onde o apóstolo Paulo diz assim, considere, pois, o teu próximo superior que a ti mesmo. Isso é ser, irmãos, nova criatura em Cristo. Isso é entender que você agora vive para Deus. Isso é procurar saber o que é agradável ao Senhor. Versículo 10. Leva essa palavra com você. E Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de paz. E breve estaremos juntos. Para agora sim, nos abraçarmos, estarmos juntos e reunidos aqui, na presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.